Vamos entender hoje como fazer um procedimento para variar a velocidade de uma animação de câmera durante a renderização. Eu vou usar a versão 3.2.1, mas vocês podem usar qualquer versão. Para iniciar, eu coloquei aqui um modelo que foi baixado junto à internet, e esse modelo eu estou olhando pela visão sólida com, vou usar aqui um recurso mais prático, que é o Match Cap, que facilita. Se nós olharmos essa cena a partir da vista de câmera, clicando aqui, ó, nós vamos ter essa visão. Para travar a câmera, basta a gente usar a tecla N, View, e usar essa função aqui, Camera to View. Clicando N, nós fechamos. Agora eu posso, ó, com a mão, movimentar a área, com a lupa dar o zoom e com o gizmo dar o giro orbital. Ou se nós quisermos, pessoal, a gente pode também utilizar aqui para o recurso o scroll do mouse para dar o zoom, o Shift e o botão do meio do mouse pressionado para dar o pan, ou então apenas o botão do meio pressionado movimentando o mouse nós temos o giro orbital. Eu vou sair da vista de câmera e o que nós vamos fazer aqui é fazer com que essa câmera siga uma trajetória e altere sua velocidade durante a renderização. Para isso eu vou pedir a vocês que vocês coloquem na área inicialmente um objeto empty. Vocês podem adicioná-lo aqui. Clicando em, eu vou usar um Plane X e esse empty eu vou trazê-lo aqui para cima. Então tá ele aqui, eu posso movimentá-lo à vontade. Vou deixá-lo aqui nesse ponto, porque nós vamos utilizar um artifício selecionando a câmera, aplicando uma restrição do tipo Track To. Nós vamos fazer a câmera seguir esse objeto empty. Então nós selecionamos ele. E agora, para onde nós movimentarmos a câmera, perceba que a câmera vai estar sempre apontando para aquele objeto empty que está justamente coincidindo com a parte superior do nosso busto aqui. Para gerar o efeito de trajetória, nós vamos usar o artifício aqui de uma curva. Pode ser qualquer curva. Eu vou usar aqui o círculo. Vou usar o S de escala. Vou vir aqui no modo de edição, selecionar esse segmento daqui e vou puxá-lo para fazer esse efeito distorcido na curva. Temos aqui, então, uma trajetória um tanto meio esquisita, né? Mas o que é que a gente precisa para poder fazer a câmera seguir essa trajetória apontando para esse objeto, dando close diferente aqui, ou seja, ângulos diferentes durante a renderização? Eu vou precisar usar um recurso aqui da adição de um novo objeto, que vai ser um objeto também empty. Dessa vez eu vou usar um cubo. É um objeto vazio, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. E eu preciso fazer com que esse cubo siga essa trajetória. Então, com ele selecionado, eu vou entrar na parte de restrição e vou usar aqui o Follow Path. Eu tenho que indicar quem é o objeto que o nosso empty cúbico vai seguir. Então eu vou selecionar a curva. Ele se posiciona aqui, ó. Agora, se eu movimentar esse deslocamento, veja que esse objeto está fazendo aqui, ó, uma animação na curva. Vou deixar aqui em 0. Agora eu vou selecionar e vou trazer um pouco mais para cá para pegar esse ângulo. Para eu poder utilizar o artifício para que essa câmera utilize a mesma trajetória do objeto cúbico, eu vou selecionar ela. Veja que ela já tem um restritor, um constraint que eu adicionei aqui. Eu vou adicionar um segundo que vai ser o Shield Off. Nós vamos ver que ele veio para cá para baixo, nós vamos encostar o cursor e arrastá-lo para cima do Track To. Quem é o objeto que ele vai ter como referência para o efeito? Nós vamos usar o objeto cúbico. Agora nós vamos precisar aqui, com a tecla N, abrir a nossa barra oculta da 3D View. Vamos usar aqui o clique no item e temos as transformações de locação. Então eu vou pedir a vocês, pessoal, que vocês encostem um cursor nesse quadro de valores de X e zerem ele. No quadro de Y, vocês também zerem ele. Vamos alterar aqui a nossa câmera para que fique bem em cima do objeto cúbico, movimentando o eixo Y até um ponto que ela coincida com a parte superior do cubo. E vamos usar o movimento em Z para colocar a nossa câmera nessa condição
justamente bem aqui no centro de origem do objeto Empty, em formato cúbico. E aqui a gente pode criar uma animação baseada nessa opção aqui, Offset. Como, Luciano? Na timeline, aqui no frame 1, eu vou usar a chave em 0 e vou clicar nesse pontinho aqui que é um Animate Property. Isso é a mesma coisa que eu encostar o cursor na caixa de valores, teclar o botão direito do mouse e clicar o Insert Keyframe, ou usar a tecla I. Veja que aqui surgiu uma chave de animação com a posição em 0. Eu vou para um frame mais adiante aqui na timeline, vou utilizar um pequeno movimento como se estivesse em câmera lenta, não muito rápido, tá, pessoal? E vou gerar a segunda chave. Vou mais adiante no frame mais distante, que é o frame 160, vou alterar a posição do nosso objeto. Para esse ponto, vou criar uma terceira chave de animação, clicando aqui. E por último, no frame 250, eu vou fazer a câmera pegar esse ângulo daqui e vou criar uma quarta chave de animação. Então, o que é que vocês vão ver? Se eu voltar a animação aqui na timeline, dando play, a câmera começa a se movimentar pela trajetória e pega ângulos diferentes do objeto. Como é que eu iria ver? Pela vista de câmera. Então, clicando aqui, na opção de câmera, é assim que a câmera está enxergando a nossa cena, dando play, está aí uma animação simples com a variação da câmera com velocidades distintas, que vocês podem deixar mais lenta ou mais rápida, a depender do distanciamento que vocês façam aqui. Eu posso selecionar essa segunda chave no frame 40, arrastá-la até o frame 90. Se eu voltar a animação, veja que a movimentação aqui é um pouco mais lenta da câmera. De repente ela começa a tomar uma velocidade mais rápida até chegar na sua trajetória final. Então, é uma forma simples que nós temos aí de criar uma animação básica com a câmera, e comecem a treinar, porque isso vale bastante na hora que a gente está apresentando os nossos projetos. Peço a vocês que contribuam, colaborem com o canal, sendo membro do canal, deixando o seu valeu ou deixando a sua ajuda. É só contactar aí pelo e-mail que eu vou deixar junto ao final do vídeo. Grande abraço e até o próximo tutorial.